ao vivo aqui então no Instagram e no Facebook. Boa noite a quem me acompanha, para quem conhece um pouquinho do meu trabalho. E para você que não me conhece, vai me conhecer e eu tenho certeza que ou você vai me amar ou você vai me odiar. Meu nome é Mel Klein-Bing, Mel Klein-Bing Bourdignon. Hoje eu carrego o sobrenome do meu marido. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Antes de ser uma profissional coach, eu sou filha, eu sou mulher, empresária há 25 anos e eu tenho um pouquinho para compartilhar com vocês nessa noite. Então sejam bem-vindos, eu espero que vocês sejam impactados com a minha história e que faça sentido. E o que não fizer, eu sugiro que vocês, apaga, deleta, tira da sua vida aquilo do que não presta. Na verdade, esse é o meu objetivo nessa noite. Eu venho de uma família de intelectuais, engenheiros, advogados, contadores, médicos. Eu diria que eu pude, durante toda a minha vida, estar cercada de pessoas com um nível cultural elevado, diante de talvez muitos de vocês, né? E talvez um nível menos elevado do que muitos de vocês também. Hoje eu sou uma profissional coach e o meu papel ele vai além da minha profissão. Ele vem como uma missão de vida. Eu tenho um propósito na minha vida com essa profissão. E além de tudo isso, eu também tenho uma fé cristã. Eu acredito que acima de tudo isso está a minha fé. Né? A fé é aquilo que eu acredito, aquilo que é uma verdade, quase que soberano. Assim como você tem os seus valores e são soberanos na sua vida também. A verdade que eu venho compartilhar com vocês trata-se praticamente de valores. Né? E por que valores? Eu não conheci os meus valores dentro de uma igreja, não foi dentro de uma igreja. Eu não conheci os meus valores dentro da minha casa, como filha. Eu conheci os meus valores porque eu busquei meu desenvolvimento pessoal. Eu gostaria de começar por aí, porque quando eu me deparei com a notícia que Trump foi à internet e disse que a cura não pode... Eu estou com meu rascunho aqui, gente. A cura ela não pode ser pior do que o problema. Então, o que será que Donald Trump, para muitos, um louco, um fascista, um retardado, né, um delinquente, e eu não sei até onde ele ou as pessoas que votaram nele, né? Porque ninguém chega ao poder sozinho, as pessoas precisam de pessoas, e eu acredito que nós vivemos em sociedade e hoje muito mais diante da internet, onde você não tem fronteiras, né? Você avança os países, avança notícias. E hoje, depois de uma sessão de coaching com um pequeno grupo de microempresárias, algumas aqui já me assistindo, minhas queridas, se sintam abraçadas e beijadas pela coach, mas hoje eu venho como cidadã brasileira. Eu venho como cidadã e principalmente eu e os papéis, né? Porque depois de tudo isso ainda eu sou esposa. Então eu também tenho uma família, eu tenho uma responsabilidade dentro da minha casa com o meu marido. Eu tenho uma família também de parentes, né? De onde eu vim, do meu berço, e também trago a família do meu marido. Então com humildade, com autoridade em alguns assuntos. E eu diria que, principalmente com temor a Deus, eu vim me posicionar sobre um post que eu coloquei na internet, eu acredito que entre sexta e sábado. E esse post, ele tinha, deixa eu ver quantas palavras. Nem no tempo de guerra a igreja é fechada. Então nós temos 9 palavras que movimentou
um número muito pequeno de pessoas diante de uma rede social de amigos que eu tenho com uma média de 5 no Facebook, no Instagram eu devo estar com uma média de 19 mil pessoas. E nós sabemos, nós que somos profissionais, que trabalhamos com as redes sociais, que o nosso post não chega quase nem ali na esquina, né? A minha boca aqui é maior dentro do meu clube onde eu moro do que aqui na internet. É mais fácil hoje eu influenciar as pessoas aqui no meu condomínio do que aí você que me assiste, mas a gente tenta fazer o melhor, né? Então eu venho com uma responsabilidade, não como profissional, né? Eu trago essa bagagem de conhecimento com você e compartilho com você, mas muito mais do que isso. Eu vim com uma responsabilidade civil. Uma responsabilidade que eu vejo que muitos em momentos de crise pegam os seus paninhos quentes e começam a jogar em cima dos negócios, né? Então, eu não vim aqui para julgar você que põe pano quente, não. Eu vim fazer você pensar no que você pensa. Eu acho que esse é o principal papel de um profissional, seja lá qual área ele se destina, né? E a saúde, queridos, eu não sei se você compartilha da mesma opinião que a minha, mas a saúde é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Para mim, que já fui concurseira e estudei também, trago essa experiência, isso faz parte da lei, né, que poucos têm acesso. Não têm acesso por quê? Porque não procuram se informar. Assim como muitos não sabem que existe um zelo, né, diferenciado no que tange a cultos religiosos, né, e assim como alguns chamam de igreja, outros chamam corpo de Cristo, outros chamam de templo, outros chamam de casa do Senhor, independente do nome que você dá, nós, população mundial, conhecemos como igreja, ok? Então, o espaço local, aquele onde a gente cultua o nosso Deus, é igreja. Aquelas casas que existem de diversos tipos de religiões, nós não chamamos de igreja, então nós chamamos de casas de religião. A minha, quem não discorda, esse não é o fato. Esse não é o fato. O fato é que eu me espanto e eu propositalmente eu criei, né, uma reação em um grupo pequeno de pessoas na internet quando eu escrevi que nem em tempo de guerra a igreja é fechada. Mas ao contrário do que deveria existir, já deveria, no meu ponto de vista, existir uma reflexão das pessoas, e eu chamo a atenção das mulheres, né? Porque aqui eu trato com pessoas, eu trato praticamente com mulheres que, sabe, já passou de uma certa idade, já passou lá dos seus 40, e eu já passei dos meus 40, eu estou com 46. Então, a gente tem que ter um pouco mais de discernimento, de inteligência emocional, mulheres. Eu convoco vocês aqui para ter uma outra postura a partir dessa noite, sabe? Quando alguém faz um post na sua rede social, primeiro acho que a gente tem que ter respeito com a opinião, seja lá errado ou não, com que a pessoa está expressando, seja lá o que for que ela esteja expressando, seja uma bobagem ou não. Você que está na rede social dessa pessoa, você tem que ter um mínimo de educação para entrar no post dessa pessoa e se manifestar. Isso já é um colapso, né, se a gente for analisar a nível social, que as pessoas não sabem nem se comunicar pessoalmente e que dirá na internet. E eu falo isso com propriedade porque eu sou uma empresária que desde guria eu trabalho com a internet. Eu chamo guria porque quando eu tinha 23 anos eu me considerava já uma empresária, mas eu era bem mais jovem do que eu sou hoje. Então eu era mais guria, ok? Aqui não se chama de guria. Eu já trabalhava com a internet. Talvez vocês nem soubessem o que era isso na internet. Eu, graças ao nosso Deus, eu já tinha, né,
uma família feita por um pai empresário. Meu pai sempre foi autônomo, né? A maior parte da vida dele. Eu aprendi muito com meu pai. Eu trago isso de berço. Minha mãe, que é advogada, sempre tivemos escritório em casa, sempre fomos autônomos. E eu falo aqui, né? E meu principal objetivo aqui é falar para você que é autônomo. E você que não é autônomo, que você preste atenção no que eu vou dizer, porque eu não vim aqui para perder tempo. Eu vim aqui para me posicionar diante de um mercado que se chama microempresários, empreendedores autônomos, empreendedores que não têm carteira assinada, pessoas que lutam e batalham nesse Brasil. Então, é a favor de uma classe que talvez você não pertença. Então, eu peço que você tenha sabedoria, né, de se posicionar depois ou agora ou durante essa live. E eu não quero me estender, mas o que eu quero dizer é que, diante do meu post e ouvindo o que o Trump postou lá nas redes sociais dele, não, parei só um pouquinho que eu acho que eu posso falar. E por que eu me atrevi a me meter no meio de um furumbundum que está na mente das pessoas, que não tem discernimento nem de ouvir? Porque quando a gente perde o discernimento, a gente não consegue nem interpretar o que as pessoas falam. A gente só fala bobagem. Vocês já viram isso, né, gente? Então, numa época onde as pessoas estão fragilizadas, frágeis emocionalmente e fracas, é muito delicado a gente entrar, né, e tentar, de alguma maneira, passar algum tipo de conteúdo. Quer dizer, eu diria que, mais uma vez, eu tô rompendo aí as barreiras que poderia ser para alguns, né, ter um pouco de cautela, mas eu digo que eu usei aqui de uma prudência, eu calculei, né, mais ou menos o impacto que a minha decisão ia tomar, e eu vim aqui falar de mim. Ponto. Era isso que eu queria te dizer. Eu queria te dizer que eu vim falar de mim, eu não vim falar da tua vida, nem da tua família, nem dos teus princípios, nem dos teus valores. Eu vim falar dos meus. E dos meus, quem tem responsabilidade sou eu. Então ninguém pode me acusar que eu falei algo que não tem a ver com o mundo, com o governo ou qualquer coisa parecida com o que está acontecendo hoje no mundo. A verdade é que Trump, ele disse que daqui a 15 dias ele vai se posicionar. E eu espero. Com certeza eu vou ser uma das empresárias que vou estar posicionada esperando Trump, né, que é presidente da maior economia, a maior capital, né, o país, assim, pensa assim, sabe, aquela nação mais capitalista. Se ele diz que ele vai se posicionar, tipo assim, eu me atrevo a dizer que realmente a coisa está bem preta. Eu estou falando isso porque pior do que a doença que nós estamos vendo, esse colapso no mundo inteiro, queridos, não é nem esse o problema. Ele fala com muita propriedade. Eu trago alguns dados que talvez vocês até não saibam ou também não querem saber, e tudo bem até aí, né? Mas existe um órgão que se chama o Centro de Controle de Saúde dos Estados Unidos, CDC. Ele tem alguns dados interessantes, tipo assim, 15 mil pessoas moram até agora, nesse momento, com o coronavírus. O coronavírus já está lá desde de outubro, a China falando e sabendo todo mundo que existia. Mas vamos lá. Aí, você hoje, se você buscar, assim, sabe, clinicamente, assim, de lupa, você vai ver que 15 mil pessoas né, então morreram no mundo, 15 mil, tá? Então não tem até hoje, agora, uma prova de que pessoas normais como eu, que não tem nada, não tem problema de saúde, né? Pessoas que estão normais morreram. Quer dizer, ninguém que está normal, de boa saúde, pegou o vírus e morreu. Ninguém. Se pegou, não morreu. Que mais? Diz que de 2017 a 2019 morreram 75 mil pessoas da gripe influenza. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu não tinha ouvido falar nessa bichinha, mas ela matou 71 mil pessoas dessa gripe. E isso corresponde a 8%, queridos. Isso quer dizer que quem pegou 8% morreu.
E o coronavírus? 4%. 4%. Quer dizer, lá tá morrendo gente pra dedéu, 8% vai pegar e vai morrer, mas ninguém tá falando disso. Estamos falando do coronavírus. Então tá, o coronavírus é quanto? 4%. Mas vamos lá, vamos continuar. Tuberculose. Aí um dado interessante diz que são 125 mil no mundo por mês. No mundo por mês, né? Que morre. Isso quer dizer que de janeiro para março, queridos, morreu 350 mil pessoas. E eu não vi ninguém fazer alarde. Mas tudo bem, continuando aqui. Agora, 1,1% por ano morre de fome. E eu também não vejo alarde nenhum. Mas vamos indo. Aí, por que não falam da morte por fome? Porque não contagia. Simples, não contagia, então por que vai falar? Deixa todo mundo morrer. Não há interesse dos governantes falar que tem gente morrendo por fome. Mas é 1,1% das pessoas no mundo estão morrendo de fome. Mas vamos lá. Eu estou falando do quê? De dados. Eu começo falando de dados. Né? Vamos aos dados. Agora vamos pensar. Eu quero fazer uma conjectura com vocês aqui. Eu quero que vocês me ajudem. Pensa aqui. Se continuar tudo fechado, se os governantes e os prefeitos mandar fechar tudo, mas é tudo, queridos, o que vai acontecer em 20 dias no nosso país? No nosso país. Porque veja bem, queridos, eu não sei se vocês sabem, muitos talvez saibam, eu tenho pessoas, né, familiares que moram na Europa, eu conheço pessoas profissionais que moram na Europa, e fora as notícias que nós temos, né, argumento suficiente para saber que a Europa, ela tem o quê? Reservas. Eu não sei se vocês... Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou administradora de empresas com habilitação em comércio exterior. Então eu tenho um pouquinho de autoridade para falar sobre economia internacional. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu quero trazer para vocês uma reflexão, né, para aqueles que comentaram o meu post e para aqueles que também não comentaram, que eu tenho responsabilidade sobre as coisas que eu escrevo. Não preciso que ninguém entre na minha rede social para me dizer o que eu tenho que postar, o que eu tenho que retirar, o que eu defendo, o que eu vou contra, porque se eu estou indo contra, eu tenho convicção daquilo. E se eu estou indo contra, ninguém vai mudar minha opinião. Ninguém vai mudar. Você que conhece a Bíblia há 30, 40 anos, você é a única pessoa que não vai conseguir me convencer. E sabe por quê? Porque eu acredito que você, que tem mais conhecimento da Bíblia do que eu, você tinha a obrigação de saber que igreja não é fechado por qualquer pessoa, porque é um direito da Constituição Federal. Desculpa, mas eu também fui estudiosa do direito. Estudei por 3 anos e meio e eu conheço a Constituição Federal. E você deveria conhecer também. Então, se o governador manda fechar e o prefeito manda fechar, e você aceita, é porque você não conhece que existe uma lei federal que é inabalável, é a lei acima das leis, é a carta magna do nosso país que diz que é inviolável o direito de culto. Bom, mas se você quer acreditar no que está sendo dito, você tem o direito de acreditar. Mas você não tem o direito de me obrigar a acreditar nas tuas mentiras. As mentiras são tuas e você segue se você quiser, ok? E até aqui tá tudo bem. Agora vamos lá. Queridos, 90% da nossa população brasileira ganha até 3 salários mínimos. Se o nosso país parar 20 dias... Eu garanto para vocês, eu sou cidadã, eu sou empresária, não tenho carteira assinada, você aí pode ser que tenha, mas eu não tenho. Eu tenho um marido que é assalariado e trabalha no saneamento público, e se ele parar, eu garanto para você, porto-alegrense, que você vai ficar sem água. Porque existem bombas trabalhando 24 horas para abastecer todos os bairros do município.
E você não sabe disso. Você quer que todo mundo seja isolado dentro de casa para que você não pegue uma peste, em vez de você cuidar da sua saúde para que tu tenha imunidade para matar o bichinho quando você pegar. Porque você pode pegar. Nós podemos pegar. Agora, continua aqui comigo. É só uma conjectura, ok? Você não acha que o caos social vai ser muito pior que a consequência desse vírus? Pensa. Não, agora despersonaliza essa tua emoção, essa tua crendice, né, que tu traz dos bancos da igreja e põe teu cérebro para funcionar. Se o país parar 20 dias e todas as empreendedoras que eu atendo como coach, como hipnoterapeuta clínica, eu garanto para vocês que não vai ter hospital para atender tanta gente com síndrome de pânico e ansiedade. E tem autoridade para falar isso. Sabe por quê? Porque eu venho aqui e abro o meu kimono para dizer para vocês que quando eu tinha 23 anos de idade, e eu não sei o que você fazia com os teus 23, mas eu trabalhava, eu tinha um CNPJ recém-criado e eu estava no auge da minha síndrome de pânico. E eu garanto para vocês que hospital nenhum tem autoridade de dar qualquer medicamento para alguém que está em pânico. Eu fui uma pessoa diagnosticada com pânico dentro do Hospital Conceição, em Porto Alegre. Eu entrei no hospital com a minha mãe, em pânico, uma crise terrível de último grau. O Brasil mal sabia o que era isso, queridos. E eu falo com muita autoridade. Eu cheguei destruída. Eu cheguei no hospital muito mal, eu tremia, meus queixos não paravam de bater, eu tinha corria água das minhas mãos, minha mãe não sabia o que fazia comigo, meu pai não fazia ideia do que estava acontecendo, eu não conseguia respirar, eu achava que estava tendo um infarto, eu furei a fila do NUMPS, do Conceição, do SUS, eu não tinha plano de saúde, eu não tinha nada. Eu de pé descalço, em pleno carnaval em Porto Alegre. Eu pedi, pelo amor de Deus, para aquelas pessoas, me deixe ser atendida primeiro, porque a impressão é que tu vai morrer. Agora vocês pensem a população de Porto Alegre, de uma capital do Brasil, em pânico. Quando eu fui atendida por aquela médica, eu me lembro perfeitamente o que ela disse para minha mãe. Infelizmente, eu e meu hospital temos autorização para tratar sua filha. Agora vocês pensem em que estado ficou a minha mãe, sem apoio nenhum, nem da medicina. Ela disse com todas as letras: a sua filha está em pânico e nós não podemos medicá-la. E minha mãe disse: o que eu faço com a minha filha? A senhora vai ter que levar ela num hospital psiquiátrico. Agora me escreve aí, você que está em tudo que é parte do mundo, escreva para mim quantos hospitais psiquiátricos você tem na sua cidade. Porque na minha cidade eu conheço São Pedro, que foi para onde eu fui parar, e eu não me lembro de outro. Assim, o primeiro que me vem é São Pedro. Se você está aqui de Porto Alegre, me ajuda e me comenta quantos hospitais psiquiátricos tem em Porto Alegre. Porque se der um pandemônio na cabeça das pessoas de um bairro de Porto Alegre, nós não temos quem atenda. Sabe por quê? Porque você aí, na sua insanidade emocional, não é nem mental, é emocional, você está dizendo e afirmando, indo para as redes sociais para dizer que todo mundo tem que ficar em casa. Inclusive, acho que os médicos. Porque quem é que vai tratar essas pessoas com pânico? Quem é que vai tratar? Você tem noção do que é um pânico? Vocês não têm noção do que é um pânico. E quem tiver, por favor, que queira se apresentar, que queira compartilhar, se sinta à vontade. E eu passei 15 anos dentro de um consultório psiquiátrico para estar aqui na frente de vocês dizendo que vocês não têm noção do que vocês estão falando nas redes sociais. Isso é sério. Eu não trabalho com pessoas com problemas mentais. E isso cabe ao médico psiquiátrico.
eu tive excelentes médicos, mas eu vou garantir mais uma coisa para vocês, que nenhum me tirou das crises de pânico, nenhum remédio. Eu tô aqui abrindo o meu kimono para vocês. O que me curou e me tirou de uma crise que era assim, ó, de tantos em tantos minutos que ela desencadeava na minha vida, queridas, foi a minha fé. Foi quando eu pisei os pés dentro de uma igreja e eu tive apoio daquelas mulheres que estavam lá de prontidão para dizer para mim: a senhora gostaria de conhecer o Ministério de Mulheres? E eu estou me referindo sim à Igreja Bola de Neve, porque foi lá que eu me converti. Eu estou falando de algo que aconteceu há 8 anos atrás na minha vida. Essa é a minha história. E eu aprendi no coaching algo, para você que escreveu nos meus posts sem pensar, que um dos princípios que eu aprendi no coaching e não foi dentro de igreja foi honrar e respeitar a história das pessoas. Então aqui eu dou a primeira instrução de uma profissional. Aprenda a honrar e respeitar a história das pessoas que estão nas tuas redes sociais. Porque se você está na minha rede social foi porque de alguma maneira eu permiti, porque eu podia ter te bloqueado. Mas por respeito não ao número de pessoas, mas à vida de vocês, vocês estão aqui me escutando. Então eu acho que é a primeira coisa que você tem que fazer, é aprender a honrar as pessoas e a sua história, porque eu tenho a minha. E eu honro e respeito ela. Porque depois de 15 anos no consultório psiquiátrico, gastando dinheiro que meus pais nem tinham para me manter viva, queridas, eu estou aqui para falar para vocês que vocês não sabem o pandemônio que é uma pessoa em crise psiquiátrica. Hoje, como profissional coach, como administradora de empresas e hoje também como hipnoterapeuta clínica, eu garanto para vocês que nós não temos estrutura emocional para suportar 10 dias trancado dentro de casa. Eu tenho postado de outros colegas, pessoas da área da saúde, psiquiatras, que eu considero. E uma delas diz: não temos condição humana de ficar que nem bichos trancados dentro de casa por 10 dias. Você vai enlouquecer. E eu quero saber aonde você vai comprar o seu remédio. Porque daqui a pouquinho, até a farmácia vai ser mandado fechar. Então, vocês têm que começar a botar a mente de vocês no lugar. Vocês têm que começar a pensar, e aqui eu trago mais algumas informações, né? Quando o Trump disse em 15 dias eu vou me posicionar. Tem que ser presidente mesmo para fazer isso. Porque é muito bonito você dizer que a igreja tem que ficar fechada. É muito lindo você que é cristão dizer que a igreja tem que ser fechada. Mas você não sabe qual é o principal papel de uma igreja. É muito mais do que você pegar a trouxa, os teus filhos e toda essa tua crendice, entrar para dentro de uma igreja uma vez por semana e louvar o teu Senhor. A igreja tem um papel muito maior do que isso. E eu te garanto também, queridas, que não é através de um culto na internet que tu tira uma pessoa de uma crise de pânico. Você precisa falar com ela, você precisa sentar e falar, e falar, e falar. E mais do que isso, a Bíblia diz que os presbíteros que sejam chamados para impor as mãos e orarem pelo povo. Eu quero saber que igreja que está aberta para alguém entrar em pânico agora nesse momento e ter um presbítero para se levantar em Porto Alegre e orar por esse povo que está desesperado. Como bem disse Malafaia lá no seu canal, que é polêmico sim, e eu jogo no time dele, ele diz com todas as letras: só nesse final de semana eu de pânico pedindo oração para pastor dentro da igreja dele. E você vem me dizer que a igreja tem que ser fechada? A igreja tem um papel fundamental junto com o governo, junto à nossa sociedade. Não seria mais inteligente isolar as pessoas que estão em zona de risco, pessoas idosas, pessoas fragilizadas nas suas doenças, né? Com gripe, seja lá o que for que você tenha, você realmente tem que ser prudente, você tem que ficar em casa isolado. Pessoas que estão com o vírus
ter que ser mantido dentro de um cativeiro, sim, de 40 dias. Mas você que tem saúde, você vai ser estancada dentro de casa? Isso é irracional. Isso beira a loucura. Eu repito, o Brasil não tem estrutura nem para ter epidemia, nem para ter pandemia. Porque vocês que estão bem, que vocês estão com saúde, que vocês, como eu, como meu marido, vocês têm força para trabalhar. Vocês estão achando que isso aqui é o quê? Férias? Não, vou ficar em casa para não ser contagiado. Pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que começar a pensar, usa essa mente, o chapéu, né, para vocês começarem a pensar. Eu peço pelas mulheres aqui, porque mulher, eu vou dizer um negócio. Quando o nosso Senhor escolheu a mulher para gerar vida, sabe por que ele fez isso? Eu defendo o ponto de vista de pastores que dizem isso. Foi porque nós mulheres, nós não abrimos mão do que é dado na nossa mão. Nós não corremos que nem uns retardados com medo do que vai acontecer. Nós nunca fugimos de uma causa e foi para isso que o Senhor nos deu o direito à vida, a gerar vidas, porque nós não largamos uma batalha no meio do caminho. O homem, ele se sente pressionado, com medo, ele te abandona com filho e com tudo. Mulher não abandona filho. Queridas, onde é que estão a consciência de vocês? Vocês acham que vão evangelizar por internet? Se fosse assim, já tinha evangelizado. Internet não é para isso. A palavra de Deus não muda. Ela sempre existiu e sempre existirá. E ela precisa ser ouvida, não só pela internet. O papel dela é fundamental para ajudar pessoas que têm problema na alma. E na alma, nem meus psiquiatras tiraram. Eu tive que sim ter uma porta aberta de uma igreja para poder entrar naquela sexta-feira de fevereiro, em pleno carnaval, em 2012, e ter... Sabe o que eu tive? Eu não tive culto, eu não tive um bandaréu de gente para me abraçar e me beijar nesse dia, não. Bolas de neve, né, que eu tanto amo. Não! Eu tive um ministério de mulheres em prontidão, com 3, 4 gatos pingados dentro de uma sala, esperando que uma viva alma tivesse algum problema e que elas pudessem ajudar. É isso que eu trago na minha história sobre igreja. E não esse pandeiro de gente falando de Bíblia e na hora de pegar e ajudar, diz que vai evangelizar pela internet. Isso é covardia, covardia gospel. E eu falo isso e repito se precisar. Porque quando eu precisei, no auge das minhas dificuldades de alma e de espírito, não foi consultório psiquiátrico, não foi hospital psiquiátrico, não foi absolutamente nada. Por Deus que eu não precisei de um hospital psiquiátrico, mas eu precisei de um hospital para minha alma e para o meu espírito. Eu precisei sim que a casa do Senhor tivesse aberta, aquelas portas estivessem abertas. Era sexta-feira, não tinha culto, não tinha nada. Eu só precisava que alguém me escutasse. E eu encontrei isso, queridos. Eu encontrei mulheres dispostas a me ajudar e a orar pela minha vida. E aquilo libertou a minha alma. E você vai me dizer o que eu tenho que dizer nas minhas redes sociais? Não, você não vai me dizer o que eu tenho que dizer nas minhas redes sociais. E se você não está gostando, você pode tirar aí, ó, desclica aí e deixa de me seguir. Porque você vai ter que sentar no banco e aprender muito do que é, o que é evangelizar uma pessoa. O que é você sair nas ruas e impor a mão sobre os doentes, porque era isso que Jesus Cristo fazia. Quando Jesus foi condenado por estar fazendo milagres no sábado, ele quis dizer para nós que a vida é maior do que qualquer lei. E sim, quando foi criada a Constituição Federal, foi dito isso em todas as letras, é inviolável o direito de cultos, independente de religião. E para você, nas casas religiosas, é sobre isso que eu estava me referindo, que elas inclusive tinham que estar abertas para ajudar aquele povo que está ali e que se nutre, seja lá de quem for, mas a escolha dele, ele vai onde ele vai e é ali que ele tem ajuda espiritual. A ajuda espiritual que muita igreja não dá. Então, queridos, eu quero finalizar dizendo para que vocês pensem. Em vez de vocês ficarem ouvindo Rede Globo, quem sabe vocês ligam na Fox
para ouvir o que a China está fazendo no mundo. Porque o coronavírus, para quem não sabe, para quem não lê jornal e não sabe, ou é contaminado por uma mídia podre e pequena, coronavírus existe há mais de 20 anos. Isso é uma mutação do vírus que cada vez se torna maior. É um gigante que se levanta no meio de nós. Enquanto vocês ficam pulverizando mentira e conversinha fiada de que todo mundo vai ser contaminado, você deveria olhar para a China e fazer com que os órgãos públicos, com que a Organização Mundial da Saúde fosse para cima e interditasse a China. Porque enquanto vocês tocam o pau nos evangélicos também, nos cristãos que seguem o evangelho, que creem em Cristo, independente do nível e da igreja que você está, nós não apoiamos o que a China faz. Só que você apoiou. E agora você está pagando por isso também. Porque lá eles comem bichinho, cavalo, cachorro, periquito, morcego. E são esses bichos que eles comem, que eles também injetam, que eles fazem horrores que a gente nem imagina, que nem chega nas nossas redes. É isso que está matando o mundo. E não é o que eu posto sobre nem a igreja é fechada na guerra. Que dirá numa pandemia? Vocês não têm estrutura mental, emocional, nem psicológica, quanto menos espiritual, para vir na minha rede, você que veio na minha rede social, meter o pau no que eu disse, eu deixo de dizer. Eu acho que você deveria começar a questionar quantos livros você lê por mês, quantas horas você escuta da palavra de Deus e quanto tempo você passou estudando, né? Enquanto eu sofri 15 anos dentro de um consultório psiquiátrico. Então, quando você tiver autoridade para falar sobre isso, você vem e fala comigo. Porque eu vou ter o maior prazer de discutir contigo o que é dor de uma alma, o que é dor no espírito e o que sim eu posso fazer para te ajudar. Agora, enquanto isso, eu aconselho, eu instruo que você pegue os livros e comece a ler, em vez de ouvir noticiário da Globo. Que você vá se instruir e passar mais de 3.700 horas que eu passei só como administradora de economia internacional e não sobre a economia do Brasil. E eu faço isso, eu falo isso, queridas, com amor e temor no meu coração, porque eu não tô aqui preocupado como um amiguinho da internet disse, que se eu soubesse tanto que eu estava escrevendo, não tinha tido tantos comentários. Numa rede de 5 mil pessoas, 10, 20 pessoas se manifestaram. E dessas 10 e 20 pessoas que se manifestaram, eu quero dizer para vocês, nenhum era meus amigos. Porque os meus amigos conhecem os meus valores, andam dentro da minha casa e sabem de onde eu vim. E sabem mais do que isso, aonde eu coloco a minha fé. Da onde eu tiro o meu conhecimento. E eles não são nem loucos de se atrever a escrever num post desse, que em momento algum eu disse que deveria ser abertas as igrejas para fazer culto. Eu disse que as igrejas não eram nem fechadas em tempo de guerra. Se você tem uma cabeça pequena e não consegue interpretar 9 palavras, você não é ninguém para vir falar para mim o que eu devo ou não devo falar nas minhas redes sociais. E como profissional coach, eu não sou igual a ninguém. Eu me chamo Mel Kleibing Bourdignon. Eu tenho um nome sobrenome casa. Eu tenho uma família. Eu sou mulher como você. Eu sou mulher como a tua esposa. Então, cuidado. Queridos, cuidado. Tenham limites. Respeite o valor das pessoas. Vocês não conhecem as pessoas na internet. Não saiam falando tudo que vem na cabeça de vocês, porque a cabeça de vocês pode estar doente. E se você estiver doente, você vai continuar contaminando. E esse vírus que está na tua mente, ele é muito mais nocivo. Porque esse músculo aqui, esse aqui tu não sabe domar. Você tem que saber segurar a tua língua dentro da boca para não ferir as pessoas. Porque o que eu faço por amor. Eu abri a minha agenda pública em muitos horários que eu nem poderia, porque eu uso para estudar e ajudar pessoas que sim, me pagam para ajudar elas, para ajudar pessoas que não têm um mínimo de escrúpulo nem para saber o que é um processo de coaching. E eu quero finalizar dizendo que o problema não foi o meu post. Que o problema não é o fato da igreja ou não ficar aberta.
O problema é muito maior do que isso. A insanidade das pessoas de acreditar que igreja só é aberta para culto, isso é muito raso e pequeno. Você deve rever os seus valores e descobrir, começando por descobrir quais são os teus valores. Você que preserva tanto a vida, você tem noção de quantas pessoas, você tem noção das pessoas que me contatam para me pedir ajuda? Você tem noção? Você não tem noção. Você tem noção quantos velhinhos sem estrutura emocional nenhuma estão abandonados dentro de casa, com medos, acuados? Vocês têm noção? Não, vocês não têm noção. Eles falam comigo porque eu sou uma profissional que com a minha doença eu aprendi a me comunicar nas redes que nem existiam. Eu sou do tempo do ICQ, do Orkut. Eu aprendi a me comunicar. Uma das minhas especializações é ser uma analista comportamental. E mais do que isso, eu sou pós-graduada, terminando a minha graduação em gestão de negócios com foco em competências comportamentais. Então, eu quero finalizar dizendo que a igreja sim, será aberta. Não para cultos, mas para ajudar as pessoas que estão agora na rua precisando de ajuda e que hospital nenhum não pode nem atender essas pessoas. Que vocês possam refletir, porque o Brasil não tem estrutura nem física, nem emocional e quanto menos financeira para bancar com esse papelão de manter as pessoas sadias dentro de casa como se fossem simplesmente o que vocês quiserem pensar, queridos, porque isso para mim não tem sentido nenhum. Eu vou continuar o meu trabalho, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, e se você tem alguma coisa que você possa fazer, eu acredito que seja meter o pau na China, porque a China, se ela não for interditada, você e eu, todos nós, vamos sim morrer. Mas nós não vamos morrer como Deus quer que a gente morra, né? Com uma velhice ditosa, com saúde, caminhando na praça. Nós vamos acabar como vocês estão vendo, sim, pessoas que vocês nem veem na internet, que estão lá na China sendo tratados como animais. Mas isso vocês não veem. Porque sabe o que me diferencia como humana de muitos de vocês? Você sabe? Eu finalizo dizendo isso. São os livros que eu leio, as pessoas que me influenciam e as viagens que eu fiz. Que Deus abençoe a vocês. Que vocês tenham sanidade emocional para suportar essa crise. E se você acha que você está em risco de cair numa síndrome de pânico, não espere cair. Porque quando você cair, talvez você não tenha nenhum leito para você se deitar. Você pode me chamar, porque eu só estou aqui agora porque eu tenho um compromisso com a minha sociedade e ninguém vai me parar. Eu tenho sim condição de atender muitas pessoas pela internet, nem que eu tenha que abrir um grupo. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque se Deus me deu um dom, eu não sou louca de pegar esse dom e jogar para dentro da terra, que nem aqueles tolos que Deus fala na Bíblia. Eu sou mulher suficiente, porque depois de 15, 20 anos sofrendo com síndrome de pânico e depressão, queridos, eu quero que se levante mulheres que passaram para vir me ensinar mais do que eu aprendi. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. E até daqui a pouquinho.